E aí, beleza? No Quase um Podcast de hoje, eu quero falar sobre certezas que não são tão certas assim. Lembra que a gente está com um financiamento coletivo lá no Apoia-se e a gente precisa muito da ajuda de vocês para continuar produzindo. Se você gosta do que a gente faz, apoia o projeto, você pode fazer isso com R$ 5 por mês. Eu acredito que uma boa parte dos ouvintes do Quase um Podcast gostam, além de software livre, de arte de um modo geral e gostam muito de artes gráficas, vídeos e animações. Em resumo, arte e tecnologia. E apesar do tema, que são as certezas que temos que não são tão certas assim, a arte e tecnologia têm tudo a ver com o episódio de hoje. Eu escuto muito podcast, e um que eu gosto demais é o Radinho de Pilha, do René de Paula. O episódio de hoje é o extrato de um dos assuntos abordados no episódio do Radinho que eu linkei na descrição. Os links, por sinal, para os vídeos e os artigos seguem todos na descrição do vídeo. Existe um tipo de arte chamada arte cicládica. Ela é um registro muito antigo de civilizações que existiram antes dos gregos e não deixaram registros escritos. Essa explicação é mega super simples, então corre lá no link depois para se aprofundar. A arte cicládica é abstrata, tem traços elegantes e quando foram encontradas não tinham cor. Elas eram, em sua maioria, brancas ou da cor da pedra em que foram esculpidas. Eu acho que todo mundo já deve ter visto em livros de escola imagens de esculturas da Grécia Antiga. São esculturas espetaculares pelos detalhes e principalmente pela cor. A grande maioria delas é totalmente branca ou quase branca. As esculturas da Grécia desse período não pertencem à arte cicládica, mas trazem sua influência. A Renascença, época em que essas obras de arte foram redescobertas, algumas literalmente desenterradas, sofreu uma influência gigante dessas peças, e nesse momento se reforçou o branco como clássico. Daí, isso vem até os nossos dias, e é reforçado em livros, em filmes, e bom, quando a gente vê foto dos locais, você também percebe a ausência de cor. Na minha cabeça, o branco era proposital. Ele representava o clássico, o sóbrio, o elegante. Pois é, mas não é bem assim não. Desde a arte cicládica até a Grécia Antiga, essas peças tinham cor, eram coloridas e algumas muito coloridas. O primeiro vídeo linkado mostra algumas reconstruções de peças em que resquícios de tinta foram identificadas e a partir daí elas foram coloridas. O resultado é um pouco estranho. Não que ter cor seja estranho. O problema é a forma como a gente vê. Afinal, eu pelo menos passei a vida toda pensando que a falta de cor era um estilo. Mas não, o que aconteceu é que a tinta não resistiu ao tempo, só isso. E aí, quando essas obras começaram a reaparecer na Renascença, não tinham cor. Artistas da época, como Michelangelo, simplesmente seguiram o padrão, o clássico, e reforçaram o erro. Se você pensa que isso aconteceu só na Grécia e Roma Antiga, aconteceu não. No Egito, a gente tem situações parecidas. Os hieróglifos eram coloridos, mas com o tempo, a cor também se perdeu. No segundo vídeo é exibida uma projeção em um templo egípcio, onde as peças ganham cor novamente, ganham vida. Eu acho que esse é um exemplo de que, às vezes, o que a gente pensa como correto ou como padrão pode ser apenas um erro de julgamento. E bom, se o Michelangelo errou, está valendo. Isso também mostra o quanto a tecnologia pode nos fazer olhar o passado de outra forma e perceber que, assim como hoje, cor faz uma enorme diferença. Diz aí pra gente se você também se sentiu enganado. Curte e compartilhe o vídeo, dá uma olhada nos links, vale muito a pena e até a próxima.